A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, a paz do Senhor, pastores e obreiros, que Deus abençoe. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir uma live, dê uns sinais, inscreva no nosso canal, dê um like para que o YouTube entenda que é importante e distribua para o mundo inteiro. Amados, hoje é dia 25 de abril de 2026. É o dia, o ano e o mês que Deus preparar para falarmos da palavra de Deus para o povo de Deus. Vamos ler a Bíblia em Êxodo 13, do versículo 17 ao 20. Fala, Deus guia o povo pelo caminho. Deus, e vamos ler e vamos orar. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que o povo, porventura, o povo não se arrependa, vindo à guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará aqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acampara-se em Etã e a entrada do deserto. Amém, querido Deus e bondoso Pai. Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado. Essa é a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, de graça e direção do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, pastores e obreiros, vamos meditar nesta palavra santa. Veja bem, tendo o faraó deixado ir o povo, tendo Satanás soltado um homem, uma mulher, um jovem, que está na garra dele, deixou porque foi vencido por Deus, pelo Espírito Santo. Deus não levou pelos caminhos da terra dos filisteus. Deus não tira um homem, uma nação do Egito, para levar para o meio de guerra, terra dos filisteus, terra de povo sem temor. Deus sabe que aquele caminho é mais perto, mas é para pessoas guerreiros, preparados para vencer, para lutar. Não para uma pessoa, uma nação que vem da escravidão por 430 anos, não aprenderam a lutar, não tem armas, eles estão sofrendo, estão nas garras do inimigo, o predador. Satanás soltou, o Egito entregou, mas agora cai na mão dos filisteus. Deus então não fez o povo entrar lá, pois para que, porventura, o povo não se arrependesse na hora da morte, vendo a guerra, e torna ao Egito. Vamos meditar na igreja, no crente. Deus não salva um homem ou uma mulher para quando chegar dentro da igreja, ele vê as lutas, a dificuldade para servir a Jesus. Doutrina, dogma, feitos de alguma coisa. Dízimos, oferta, roupa, sapato, maneira de ser. Veja bem, ele vai deparar com vários inimigos,
com várias lutas, ele não vai ter firmeza para estar na presença de Deus. Ele vai se arrepender de ter deixado a vida que levava e está agora enfrentando um sério julgamento. Ele vai voltar para o Egito, o mundo da onde saiu. Se Deus teve o cuidado para com a nação de Israel, levou por um caminho mais longo de ensinamento, de aprendizado, de conhecimento, para chegar salvo lá na frente. A igreja, desta maneira, Jesus, pelo Espírito Santo, convence o coração do homem e da mulher. Deus, pelo seu Espírito, convence essa pessoa. E no coração dele não vai ter lugar para a vaidade que ele está praticando, para o pecado onde ele foi criado. Ele aceita Jesus Cristo como Salvador. Mas quando ele sai, aceita Jesus hoje, quando chegar no próximo culto, se ele receber ordens, por exemplo, o caminho dos filisteus. Filisteu é inimigo, posto que mais perto, pois disse, que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torna ao Egito. Ele saiu do Egito. Jesus Cristo salvou o homem. Se levar para dentro da igreja, para o irmão ou a irmã e dizer, irmã, você não pode mais andar assim, irmão, você não pode andar assim, aqui é assim, assim, assim. Cada dia, cada irmão que chega dá uma doutrina, uma repreensão, uma reprovação para esse novo convertido que acabou de aceitar Jesus. Eu estou dizendo, não estou dizendo para a igreja pecadora, não. Para o novo convertido, ele tem que conhecer a Deus. Qual é o conhecer? É eu e você, pastores e obreiros, igreja, abraçar esse jovem, essa jovem, esse irmão, essa irmã, e ler a Bíblia, orar com ele, ensinar ele a ter um contato com Deus. Antes de enfrentar os filisteus, foi salvo, é tirado do meio das guerras, das contendas que há dentro da igreja, para que ele tenha o contato com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para o jovem, para o novo convertido, que o caminho para você ficar curado, guardado de todos os filisteus que tem dentro da igreja, é você fazer um propósito com o Senhor. Senhor, eu quero isto. Quando você ver Deus usar um homem ou uma mulher de verdade, hoje que amanhã chega a palavra dizendo, aconteceu isto. Você novo convertido, tirado do Egito, do mundo, está numa encruzilhada entre o Egito e os filisteus. Se Deus está te levando para um caminho mais distante, em vez de você estar lá servindo, você está de joelho, está meditando, aguardando e aprendendo por alguém que seja discípulos para discipulá-lo. Você diga para o Senhor, Senhor, é para todos esses dons, me dê esses dons. Essa experiência eu tive com Deus, novo convertido. Por isso que nada na igreja, nada que aconteça com o pastor, com o ministério, com a igreja, me abale. Porque eu tive um contato. Quando eu saí do Egito,
quando fui comprado pelo sangue de Jesus, eu saí do Egito na entrada, entre o Egito e os filisteus, que eu vi bem de perto. Eu estava numa encruzilhada, levado pelo Espírito Santo, para conhecer quem era a pessoa bendita de Jesus Cristo, para conhecer o poder de Deus. Após eu conhecer esse Espírito, esse poder, e Deus nos concedeu esse contato, agora podemos lutar com os filisteus, com os maus costumes, com os maus hábitos, com o pecado, com as guerras cotidianas, que são muitas. Desde que Jesus Cristo me salvou, há cerca dos 40 anos atrás, que eu me batizei, ou mais, é mais, 42 anos, amados, eu tenho enfrentado muitos filisteus. Os filisteus não é no campo de batalha do mundo. O mundo jaz o maligno. São dentro das igrejas. As lutas, falsos ensinamentos, falsos pastores, falsos irmãos, falsas irmãs. Entendeu? Eu tenho aguentado muito, passado por isso. Porque eu conhecia o Senhor e sei que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo é diferente do amor que está no coração desse pastor, desse irmão, dessa irmã e desse jovem. É diferente. Eles não conhecem o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo é aquele amor que se entrega. Ele entregou a vida. É isso, para mim, amar ao Pai sobre todas as coisas, a minha vida tem que estar entregue ao Senhor. E dela o Senhor faz o que quiser. Às vezes eu sirvo de isca, parece que para uma baleia, mas não é, para Deus em Cristo salvar uma família. Aí quando venceu, passando então esse lugar, eles podem lutar. Deus falou assim, agora você está preparado para não voltar para o mundo, porque você me conhece, vendo as lutas, guerra que há no meio do povo. É desse povo que vai sair a igreja arrebatada. Deus vai te mostrar, vai te revelar que não é todos que estão na igreja, nos altares, pregando, pastoreando, que vai subir. E isso é uma coisa muito importante, você tem que estar num caminho longo de oração, meditação na palavra de Deus, sendo ensinado. Eu tive a graça de Deus, de ser ensinado por pessoas idôneas mesmo. Pastor, que já não se faz mais igual. Pela misericórdia de Deus, o contato com o Pai me fez fortalecer e vai fortalecer você. Eu quero que você tenha certeza, você saiu do Egito, você era escravo, agora você é livre. Se você bebia, agora você, não é que é proibida você beber. Você foi liberto pelo poder do Espírito Santo. Você não tem prazer na bebida. Se você fumava, não é que você é proibido de fumar. É porque você é liberto do vício pelo Espírito Santo. Você mentia, enganava, hoje você não mente mais. Não é porque é proibido você mentir. A Bíblia fala que o mentiroso é filho do diabo. Você vai meditar, peça ao Espírito Santo que tira a mentira. Hoje você é liberto ou liberta da mentira.
Não é porque você está em uma igreja, porque dentro da igreja está cheio de mentira. Do altar sai mentira, sai contenda, sai fofoca da boca dos pastores, dos pregadores, dos missionários, das missionárias, dos líderes, dos jovens, das irmãs. Mas se você for tirado pelo Espírito Santo, guardado pelos anjos, levado um caminho mais longo, você vai ter em contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar no seu coração. Se você se pintava para ficar bonita, você não é que é proibida você se pintar. Não é proibição da igreja, que a igreja está errada. A igreja proibiu muitas coisas o tempo todo, excluiu muitos, porém abriu a porta por causa de dinheiro. Deus não é assim. O Espírito Santo te liberta da vaidade, das pinturas. É só pedir ao Espírito Santo. Você vai ver como é que você é mais bonita, sem batom, sem ruge, sem nada. Sem esmalte, como é linda suas unhas, seus olhos sem sombra, porque Deus fez a mulher coisa mais bonita do mundo. O homem Deus fez a sua imagem e semelhança. Se você e eu nós somos a imagem e semelhança de Cristo e o Pai e do Pai, como nós estamos cheios de tatuagem, de morumbado, calcinha apertada, chamando a atenção. Não, Deus é santo. Entrando por esse caminho, agora pode enfrentar os filisteus. A sua igreja, as mulheres usam calça comprida, cabelo cortado, batom, esmalte, colar, pulseira, tudo. Mas você, eles são os filisteus que vai dizer, tem que ser assim, pode fazer, vamos, para se desviar. Mas você foi tirado do Egito, ou tirada, e andou por vários tempos no deserto, como Moisés, 40 anos apacentando, para depois, ele foi tirado do Egito, para depois ir buscar o povo de Deus no Egito. Como José, 13 anos na prisão, como escravo e na prisão, para depois assumir por Deus o governo do Egito. Para você ter essa liberdade com o Espírito Santo, você tem que ter andado com o Espírito Santo, aprendido desta palavra. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deus me pega você e eu e nos faz desviar. Lugar longe, beira do mar, porque ele tinha água, né? Para que se livrar você dos filisteus. Eu criei minha família, fui criado como crente no monte de oração, quando a Assembleia de Deus excluía quem ia morar no monte. Orava, fazia campanha, orava pela igreja e pelos pastores. No deserto, caminho longo, noitadas, clamando, jejuando e orando, para que eu pudesse enfrentar os filisteus. Amado, não tem filisteu que vai me vencer. Sabe por quê? Porque Deus é comigo. Eu sei que eu sou falho, eu sou pó, eu sou cinza, mas é o amor que Deus me colocou no coração. É tão grande que eu vejo essa irmã como parte de mim, esse irmão como parte de mim. E ele fez me enviar andar pelo caminho, pelo deserto. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. E eu, para me sair do Egito, fui arregimentado pela pessoa bendita do Espírito Santo, cuidado por anjos, guardado pela pessoa do Pai, apacentado pelo homem que Deus entregou-me nas mãos dele. Eu sou homem grato a Deus
porque no meu tempo ainda tinha homens que temiam o Senhor e dava vida para ensinar. Foi tirando do lugar. Quando os filisteus assumiram a parte deles dentro da igreja, eu já estava curado, liberto. Foi anos de oração, no monte de consagração, de contato com o Senhor. Hoje eu tenho certeza. Eu não sou juiz, eu não repreendo, eu não calunio, eu não atiro pedra, só oro pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos, pelas irmãs, e digo, olha, não é todos que serão salvos naquele dia. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Veja bem, se o seu pai, sua mãe, você tem que cuidar dele até dos ossos. José foi o pai dessa nação lá no Egito, quando Deus preparou. A nação tinha necessidade de obedecer um pedido de José para levar seus ossos. Aquilo que é seu, meu irmão e minha irmã, mesmo que esteja morto no pecado, é dever seu e meu. Nós orarmos, pedir a Deus, falar sempre da palavra para eles, para que o Espírito Santo entre no coração dessa família, desse irmão, dessa irmã. Pois haviam este feito os dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levará convosco os meus ossos. Não importa, Deus visitou o seu coração, minha irmã. Deus visitou o seu coração, meu irmão. Te tirou do Egito. Tem osso seu ainda no Egito. Tem sangue seu no Egito. Se prostituindo, bebendo, roubando, matando, mentindo, enganando e sendo enganado. Cabe a você, cabe a mim, cabe a nós. Não salvar, mas orar e, quando tem oportunidade, falar a palavra de Deus, a palavra que liberta. Meus amados irmãos e irmãs, a saída do Egito é trabalhosa. A chegada na beira do Rio Jordão também é trabalhosa. A passagem pelo Mar Vermelho é mais simples do que passar o Rio Jordão, porque da saída do Egito até passar o Mar Vermelho, o povo está com fé, está levado, mas ao passar o Mar Vermelho, agora Deus permite que há contenda, há divisões, a falta de água, a falta de pão. Agora Deus vai provar os corações das pessoas entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Ele está provando a minha irmã, o meu irmão, a mim, porque nos tirou do Egito, nos livrou dos filisteus, nos transpassou o Mar Vermelho, ficou para trás o Egito. Agora, dessa caminhada do Mar Vermelho até a beira do Jordão, cabe à Igreja do Senhor Jesus Cristo ser guiada pelo poder do Espírito Santo. E para ter esse guia do Espírito Santo, tem que buscar na oração, na humilhação, no jejum, no coração aquebrantado, ser humilde, ser sincero, ser sincera e reconhecer os seus pecados. Minha irmã, meu irmão, você que é pastor, pastora, eu te amo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo,
Por que você está sofrendo da passagem do Mar Vermelho até a beira do Jordão? Nesse deserto, aonde tem filisteus, aonde tem todo tipo de inimigo, e você tem dado ouvido à voz de Balaão, dado ouvido à voz de Balaque. Amado, você tem sido juiz, e Deus te chamou para ser ovelha. Deus te chamou, me chamou para ser pastor. Pastor tem que abraçar a ovelha, tem que sentir o calor da ovelha, tem que sentir a dor da ovelha, tem que sentir o amor, a carência da ovelha. Versículos 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam em Etã, a entrada do deserto. E para chegar, para acampar em Etã, na entrada do deserto, é tempo que você tem fúria, tem cobras, serpentes, animais, falta de água, falta de pão. E não é para murmurar, é para glorificar o nome do Senhor. Nessa enfermidade, minha irmã, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, a culpa é minha, é os nossos pecados. Amados, eu tenho certeza, vou partir daqui, desta vida para outra, sem dar trabalho para as pessoas. Cuidado pela pessoa do Espírito Santo. Posso ser perseguido dentro da igreja. No meio dos filisteus posso ser apedrejado. E aconselho a você, tenha um coração amável. Perdoa aqueles que te ofendeu. É isso que eu tenho feito, porque eu sou carente do perdão de Deus. 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. É qualquer dia, qualquer hora que nós tiver que sair, caminhar, nós temos de dia uma coluna de nuvem para refrescar uma brisa para que nós andamos. Mas à noite temos coluna de fogo para iluminar. E assim seremos. Andaremos dia e noite sem cansar, porque o Espírito Santo de Deus é sobre a igreja. O pecado que você, meu irmão, tem cometido, Deus está na frente para perdoar. É só você pedir perdão, se humilhar a Ele vai dar solução. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou de você, nem de mim, meu irmão, minha irmã, nem da igreja, a coluna de nuvem fresca no coração e na alma. E nunca apartou de você e de mim a coluna de fogo para iluminar nossos passos. Meus amados e queridos irmãos, o que falta para nós entrarmos no céu é atravessar o Rio Jordão. Nós vamos entrar no paraíso, aquele paraíso, aquele jardim que está preparado desde quando Deus tirou Adão, para levar de volta Adão espiritual. Meus amados irmãos, eu vos amo. Minhas irmãs, eu vos amo. Igreja, eu vos amo. Pastor, eu vos amo. A minha vida te pertence a Jesus. Eu trabalho pensando e orando pelos irmãos e pelas irmãs. Ainda que não seja compreendido, ainda que seja caluniado, eu glorifico o nome do Senhor, porque o meu Jesus Cristo foi caluniado, ele foi perseguido, ele foi exaltado lá na glória, quando ele entrou os anjos.
louvavam. Eu quero ser visto pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, pelo Pai, e guiado pelos anjos lá na eternidade. Mas eu quero que todos os meus irmãos e minhas irmãs, a igreja do Senhor, seja arrebatada. Suba para a glória. Estaremos no jardim, todos nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Jovem, adolescentes, jovens, crianças, irmãos e irmãs, meia-idades, obreiros, pastores, como eu sou pastor. Desde eu era novo, quando eu era crente, e sempre peguei céu e inferno, mas o inferno é para o diabo e para os anjos caídos. E o céu é a glória de Deus, é para a igreja, aquele que aceitarem Jesus. Aceite Jesus, porque Jesus está voltando. Se você está doente, o irmão e a irmã, não culpe a Deus. Faça como Jó. Recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Põe culpe a você mesmo. Eu sou culpado das minhas fraquezas. A enfermidade que vem sobre mim, eu digo, é meu pecado. A misericórdia de Deus, é a bondade dele que faz que eu seja provado. Amados, que Deus o abençoe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ore por mim, ore pela minha família, ore pela igreja, pela família enlutada do irmão que partiu para a eternidade, e um dia entraremos lá na glória. Que Deus o abençoe. Eu vos amo e me ajude em oração para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.